Bom dia, um feliz dia, hoje é 22 de abril, você tem um feliz sábado, um sábado abençoado, você e sua família. Bom, vamos meditar na palavra de Deus? Essa lição que nós vamos estudar durante a semana fala a boa notícia do juízo. Então vimos aí que vai ter um juízo, que será uma boa notícia. Para quem? Nós vamos ver isso durante toda essa semana. Convido você para meditar em Apocalipse 14, verso 7. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, esse temor a Deus a gente já viu que não tem nada a ver com ter medo, mas sim reverência, respeito, lealdade, rendição aí à vontade de Deus, que nós devemos colocar a nossa vida centrada em Deus e não em nós mesmos, não é isso? E para que a gente possa conseguir isso, nós devemos o quê? A nossa vida deve ser centrada em Deus. De que forma? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, e pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra. Colossenses 3, verso 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2 fala e que ele nos livrou de todo o peso do pecado. E agora nós devemos correr com perseverança, devemos ser perseverantes à carreira cristã, olhando sempre para Jesus. Isso vai fazer com que nós sejamos o quê? Vencedores, confiando em Jesus, olhando para Ele, acreditando nele. Isso nos dará o quê? Vitória, não é isso? Então nós vimos que neste verso, né, ele pede para a gente temer a Deus. Ele fala que está chegando aí a hora de julgar, ou seja, ele vai julgar esse mundo, né? E fala também nesse verso que só existe uma pessoa que nós devemos adorar, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, Cristo Jesus, nosso Deus, não é isso? Bom, a Bíblia sempre foi clara, né? Deus é um Deus o quê? De juízo, e mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a justiça tão deficiente do mundo será feita pelo próprio Deus, pelo nosso Deus, o juiz da terra, como fala lá em Gênesis 18:25. Vocês também podem ver, meditar em Salmo 58, verso 11, Salmo 94, verso 2 e Salmo 98, verso 9. O Salmo 98, verso 9 ele diz o seguinte, ó: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Você sabe dizer, quer dizer equidade? Julgamento justo. Então Deus vai ser um Deus justo, né? Haverá aí um senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos, né? Isso tudo você pode tirar dessa palavrinha equidade. Bom, lá em Romanos capítulo 14, verso 12, Paulo diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então, tudo que você faz aqui na terra, tudo que você está fazendo, vai ser prestado conta de tudo. Entendeu? É isso que ele fala aí, que Paulo fala. Você vai prestar conta de si mesmo. E Eclesiastes 12, verso 14, diz o seguinte: trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todas as nossas obras, sejam más ou sejam boas, e até as que estão escondidas, vão ser trazidas para esse julgamento. É o que ele está dizendo aqui na palavra de Deus. Bom, no fim, o juízo revela aí a bondade e a graça de Deus, e que Ele é um Deus o que? Justo, misericordioso, no modo como lida com os salvos, assim como também com os perdidos. Por quê? Porque imagine uma pessoa que durante toda a sua vida não se arrependeu de seus pecados, não foi a Jesus, não colocou Jesus como centro da sua vida. Será que ele será feliz lá no céu? Não. Então por isso que Deus vai ser o quê? Um Deus justo,
um Deus misericordioso, um Deus de bondade, um Deus de graça, não é isso? Porque Ele não quer que ninguém fique com Ele forçado ou por medo, mas por livre e espontânea vontade. A escolha é de cada um de nós, não é isso? Bom, nessa semana nós vamos estar explorando aí os temas mais profundos do juízo, em relação aí ao grande conflito, né, que assola aí o universo. Bom, de um lado Deus, seus anjos, e do outro lado Satanás e os inimigos. De um lado Deus e seus anjos querendo levar você para a salvação e vida eterna. Do outro lado, o inimigo e seus anjos demoníacos querendo levar você para a perdição, ou seja, para a morte eterna. É isso? Esse é o conflito que nós vivemos nesse universo. Também vamos examinar especialmente o que acontece quando o povo fiel de Deus enfrenta o inevitável juízo vindouro. Esse juízo vindouro você pode ver lá em Atos 24, 25. Bom, irmãos, que você consiga aí estudar a lição durante essa semana aí, meditar na palavra de Deus, porque imagina aí, Deus nos concedeu aí o dom de fé. Imagina aí uma plantinha, você tem que regar essa plantinha todos os dias, não é isso? Porque se você não regar ela, o que acontece com ela? Ela morre. O que acontece com a nossa fé se ela não for todo dia exercitada? Se a gente não meditar na palavra de Deus, se a gente não orar, se a gente não jejuar, o que vai acontecer com a nossa fé? Ela também vai morrer. A mesma ilustração da plantinha aí. Nossa fé morre. Então, que você se alimente todos os dias da palavra de Deus. E Jesus te dê esse desejo de abrir a palavra de Deus, para Deus falar com você, você meditar na palavra de Deus todos os dias. Tá? Bom, que Deus te abençoe e te dê um sábado abençoado para você e para sua família. É meu desejo de uma oração. Amém.